Ashley por lembrar. Beleza? Então, por favor, Emanuel, faz a oração inicial. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui iniciando uma aula que o Senhor possa nos abençoar para que a gente possa ganhar o conhecimento, entender mais sobre a Tua palavra, que a gente possa conseguir o êxito positivo nessa prova, para que a gente possa se dedicar mais, cada dia mais na Tua obra. Nos ajuda, permanece conosco, em nome do amor de Jesus, amém. Amém, glória. Vamos lá, tá todo mundo com o livro? Dá um ok no chat quem tiver com o livro. É muito importante quem tiver com o livro, tá? Não tô sendo pago pra isso, mas lá na livraria O Novo Tempo tem o livro, tá? Neste Cremos. Tem um livro em PDF aí, porém não tá atualizado que nem esse. Mas na falta de um ou outro, é melhor esse PDF aí, porque é melhor que nada, né? Aquilo. Aí, para essa aula, eu escaneei os dois capítulos iniciais que eu vou dar aula aqui no pelo celular. Teve algumas páginas que saiu meio ruim, mas aí eu vou compartilhar a tela e vou lendo com vocês aqui, tudo certinho, tá? Para todo mundo entender. Então, a princípio, tem um livro, seja em PDF, seja físico, seja na mente, seja emprestado, mas tem um livro. Segundo, eu tenho uma hora para essa aula. Aí eu pergunto a vocês, eu posso dar o máximo de detalhes que eu tenho que dar? Ou vocês querem que a aula seja de uma hora? Porque pode acabar passando de uma hora. Falem aí no chat. À vontade, meu patrão, só vamos. Pronto. Então vamos lá. Espero que todo mundo compartilhe dessa mesma opinião, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui e aí eu vou precisar do feedback para ver se tá saindo aqui mesmo, tá? Vamos lá. Deixa eu botar para apresentar aqui. Tá aparecendo a tela para você já? Não. Vamos lá. Já comecei a compartilhar. Tá aparecendo? Tá. Pronto, vamos Sim, lá. Tá boa, né, a imagem? Mais ou menos. Pronto, qualquer coisa vocês pedem, Igor, dê uma parada pra gente enxergar, porque possa ser que aí, pela conexão, a imagem fique um pouco ruim. Mas bora lá. Vocês estão vendo aqui? sim. Sim, dá pra ver legal. Pronto, vamos lá, começar. Primeiramente, para se estudar para a prova de Nisto Cremos, essa prova abençoada, vocês precisam seguir alguns passos, que pelo menos foi o que eu segui para poder conseguir a aprovação. Não estou dizendo que eu sou o melhor, mas se eu conseguir, então eu tenho propriedade para falar sobre isso no momento, tá bom? Então, primeiro passo, vocês precisam ler ativamente o livro. O que é leitura ativa? É aquele tipo de leitura que vocês focam bem no conteúdo. Não é aquele tipo de leitura que você lê uma página e não entendeu nada que a página falou. Às vezes esqueceu o que a página falou. Estão entendendo como é aí o bug, né? Segundo, marquem o livro. Aqui no PDF eu fiz umas marcações de partes super importantes. E também é preciso que o que você achar importante você grife. Você grife, você escreva, você faça qualquer coisa aí. Não tenha pena do livro não, tá? Ou do PDF aí que você está escrevendo. Vamos lá. Fazer questões e também criá-las. Que questões, Igor, a gente vai fazer? Hoje eu vou passar para vocês o PDF de uma prova de Nisto Cremas, como eu falei. E também vou passar para vocês um, umas questões e também vou ensinar vocês a criar questões sobre o conteúdo. Então prestem bastante atenção sobre isso, beleza? Tem um link que eu vou mandar para vocês. Deixa eu aceitar aqui. Um link que eu vou mandar para vocês que é de um simulado de 50 e poucas questões, se eu não me engano. Que esse simulado vocês vão fazer todo dia com o intuito de memorizar as questões e também memorizar o conteúdo, tá? Quarto, revisar o que você estuda. Não adianta você estudar
segunda, terça, aí passa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e não estuda nada. E nem revisa o que você estudou. Você vai acabar esquecendo tudo, que sua mente não é a mente perfeita para lembrar de tudo que você fez no dia. Quinto passo, não esperem pelo regional. Ele está oferecendo essas aulas. Eu vou dar a aula do capítulo 1 e 2, o Danilo do 2 e 3. O resto eu não sei, porém não esperem. Como eu falei, estudem antes de vir para a aula. Para quê? Para vocês se situarem, para vocês não ficarem perdidos no que eu estou falando. E sempre estudando, marcando, fazendo questões, etc. E sexto, pensamento positivo. Se você não pensar, guerreiro e guerreira, que vocês vão passar, que vocês vão tirar uma nota boa, vocês não vão tirar, não vão passar, não vão pra canto nenhum. Tá bom? Então, eita, o Danilo pediu e eu acabei não aceitando. Aí. Olha aí, o cara que tirou 10 entrou agora, viu? Esse aí. Só cheguei pra dar um oi e chamar vocês de lindos. Ave Maria. Pinha mesmo. Vamos lá. Feche os olhos. Vocês estão vendo essa página que eu troquei agora, ó? Que tem esse nome Kathleen, nome do candidato, nome do clube. Sim. Pronto, vamos lá. A prova, ela tem esse estilo aqui, ó. Vocês vão ver, se deparar com essa primeira página. Prova de Nisto Cremos, tal. Aí vão colocar as informações de vocês aqui, tá. Beleza? E aí começam as questões. Qual é o estilo de questões, Igor? Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Raramente pode acontecer um verdadeiro ou falso, tá bom? Mas aí a maioria é questão de múltipla escolha, de A a D ou de 1 a 4, tá bom? Não tem gabarito, ou seja, você marcou aqui, é o que vai ser marcado. Aí tem aqui pergunta 1, faz a pergunta e tem aqui as alternativas, tá bom? Eu não vou responder aqui porque isso aqui é um conteúdo que eu não estudei ainda para dar aula. Mas aí ela tem esse estilo aqui, ó, por toda a prova. Ó. Analise as afirmativas sobre a experiência da salvação, de acordo com a crença fundamental de Deus Pai, de acordo com a crença fundamental da Trindade, e assim vai, entendeu? Aí vocês prestem sempre atenção nesse finalzinho aqui, ó, alternativa correta. A alternativa correta. Quem já tá esperto de Enem concurso aí, tá ligado que aqui pode ter uma casquinha de banana, ó. Aqui pode estar escrito as alternativas corretas. Então vocês sempre fiquem de olho nessas aí, ó. Beleza? A exemplo essa daqui, ó. Analise as opções e marque a afirmação correta. Aí exemplo aqui, ó, tem todas estão corretas. Então prestem bem atenção e não deixem a prova jogar com a mente de vocês. Vocês têm que jogar com a prova. Não deixe a prova jogar com a mente de vocês, entenderam? Tudo certo até aí? Sim. Pronto. Vamos lá. Anota aí que eu vou passar para vocês uns capítulos aí. Dois não, alguns capítulos que são bem recorrentes nas provas, tá bom? Primeiramente, capítulo do 1 ao 5, que aí vai das Escrituras Sagradas, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Isso daqui é bem recorrente na prova, tá bom? Do 1 ao 5. O restante é muito importante, mas o 10º, que é a experiência da salvação, só ano passado caiu 5 ou foi 4 questões na minha prova, tá bom? 5 questões desse assunto, a experiência da salvação, e eu não tinha nem estudado esse capítulo. Foi o único que eu não estudei e caiu 5 questões. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, além de estudar para a prova, que eu vou dar para vocês aqui, essa daqui, tá bom? Estudem pelo simulado que eu vou passar e também as questões que os próximos palestrantes vão passar. Por quê? Porque alguma dessas questões pode cair, tá? Um dia, ou foi 3 dias, ou foi 2 dias antes da prova de manual administrativo, eu mandei um PDF de manual pro grupo, que tava eu, Isabel, Felipe e Danilo, e só na prova de Danilo caiu, foi 4 ou 5 questões dessa prova que eu mandei, ou seja,
Quem corrigiu, quem estudou por essa prova tirou nota boa. Eu vou mandar para vocês também no grupo, tá? Então, estude também por questões. É super importante. Beleza? Ó, já se passaram 11 minutos e eu nem comecei o conteúdo. Eu tô dando o máximo de detalhes aí que eu possuo e que vocês querem também, tá? Então, até agora, fala no chat aí. Eu tô indo muito rápido, tô indo bem. Fala um sim, fala um ok. Que eu tô de olho no chat agora. Ok, sim. Bora, pessoal. Vamos interagir no chat aí. Ok, ok. Que parte das questões, Ian? Ian? Pronto, a questão das alternativas é só para você ficar esperto, para a prova não jogar na sua mente, jogar com a sua mente, entendeu? Preste bem atenção o que cada enunciado, o que cada coisa está falando sobre o assunto. Preste bem atenção nessas coisas. Olha só, eu vou compartilhar aqui agora o primeiro capítulo. Estão vendo aí as escrituras sagradas? Estão visualizando, né? Ô Manuel, tu ativa o microfone e fica me dando aí o feedback se tá tudo certo, tá? Tá tudo ok. Eu não vou estar lendo o livro. Eu vou estar lendo as informações importantes que tanto a professora que deu aula pra gente, Sara, tanto eu, quanto Felipe, quanto Isabel, quanto Danilo, achamos importantes no momento. E aí eu grifei e tô aqui para dar essa aula, beleza? Então vamos lá. As escrituras sagradas. Acompanha aí a setinha do mouse. Olha só. As escrituras sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Já grifa essa parte no teu livro aí, porque isso daqui pode ser questão de prova, tá? Quando ele fala aqui, revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Esses trechos assim que dão características são recorrentes aí na questão da prova, tá? Então marca aí essa parte. Ó, descendo aqui, ó. Parte super importante também, ó. Ele fala aqui que as escrituras sagradas é a revelação divina do Deus homem único, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, o que é a revelação divina do Deus homem? Isso, as escrituras sagradas. Já anota isso daí, printa, faz alguma coisa que é importante, tá? Eu vou estar dando continuidade. Se eu tiver indo rápido, desative o microfone e fala aí. Quer dizer, ative o microfone. Vamos lá, essa parte aqui tá meio embaçada, mas eu vou estar lendo. Revelação geral, anota isso daí. Revelação geral. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Revelação geral. Muitos vêm da autorrevelação de Deus na natureza, na história, no comportamento e consciência humanos. Vislumbres da natureza de Deus, obtidos por meio dessas avenidas, são recentemente identificados como revelação geral, uma vez que tal revelação se encontra disponível para todos e apela à própria razão humana. Ou seja, revelação geral, puxa a setinha aí, revelação geral é tudo o que a gente vê, tá bom? Como assim tudo o que a gente vê? Seja vislumbres de natureza, seja um relacionamento familiar, um relacionamento familioso, familiar, amoroso. Deus, ele se revela geralmente por essas coisas, pela natureza, que é um canal incrível das escrituras de Deus, se revela através de um relacionamento familiar, através de um relacionamento amoroso, através de uma amizade muito próxima a Deus. Ou seja, Deus se revela a partir disso.
É meio confuso porque vocês estão vendo isso à primeira vista. Mas anota aí, revelação geral, tudo que vemos, incluindo natureza, relacionamentos, famílias, amigos e etc. Continuando nessa página, nós temos aqui revelação especial. E a revelação especial, Igor, é o quê? Revelação especial, ele fala justamente aqui nessa parte que está grifada. Olha só, vou começar a ler daqui, ó. Ele decidiu se apresentar diante da humanidade por um meio específico, o qual não deixaria margem a questões no tocante do seu caráter ou seu amor pela humanidade. E Deus o fez por meio das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, o que é a revelação especial? Aí vocês puxam a setinha e anotam, é a Bíblia. Para ser mais certo no que o livro fala, é o Antigo e Novo Testamento. Tá bom? Antigo e Novo Testamento. Então, repetindo, revelação geral, vislumbres de natureza, familiares, amigos, relacionamentos e etc. Revelação especial, Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? E a revelação pessoal que não está aqui, a revelação pessoal é através de Jesus Cristo. Ou seja, a revelação pessoal é o Deus homem Jesus Cristo, tá? Vamos lá, continuando que a gente tá no começo, tem muito para percorrer. Até aqui, alguma dúvida? Fala aí no chat, por favor. Pronto, vou continuar aqui, tá? O chat ficou silenciado. Então vamos lá. Isso aqui é super importante, tá? Prestem atenção. O ponto central das Escrituras. Aqui fala: Jesus Cristo é o ponto focal. Ó, preste atenção nessa palavra. Ponto focal das Escrituras do Antigo Testamento. Ele é o Messias, o Redentor do mundo. No Novo Testamento, ele é revelado como Jesus Cristo Salvador. Ou seja, o que é o ponto focal? O ponto focal das Escrituras é o quê? Jesus Cristo, né? Então já anota isso daí. Agora, por que eu mandei vocês prestar atenção nessa palavra focal? Porque logo abaixo ele fala aqui: a cruz representa o mais central de todos os pontos focalizados pela Bíblia. Ou seja, o mais central de todos é qual? A cruz. Beleza? Então vocês pegam essas palavras aqui que falam, ó, o mais central de todos os pontos, o ponto focal. Por quê? Porque é isso que vai diferenciar entre uma coisa e outra. Às vezes a questão está perguntando lá, qual é o ponto focal das escrituras do Antigo Testamento e no Novo Testamento? Aí vai lá, a cruz. Por quê? Tá errado. Você confundiu de ponto focal para o mais central de todos os pontos focalizados, tá? Então essas palavrinhas aqui é bem casquinha de banana para confundir vocês, tá? Aí tem outra palavra aqui, ó só. A cruz representa o mais... Eita, perdão, tô lendo a parte errada. Aqui embaixo. Efetivamente, o ponto central da Bíblia, o ponto central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Entenderam? Olha só, aqui em cima falou que Jesus é o ponto focal das Escrituras. Aqui falou que a cruz representa o mais central de todos os pontos. E aqui ele já falou que o ponto central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Entendeu aí como meio que confunde se você não decorar essas palavrinhas chaves? Então já printa, já anota, presta bastante atenção nisso. Aí tem mais uma parte que eu grifei aqui. O tema do amor de Deus, particularmente conforme visto na morte sacrificial de Cristo na cruz,
Esta é a maior verdade do universo. Representa o ponto central da Bíblia. Ou seja, qual é a maior verdade do universo? O tema do amor de Deus visto na morte de Cristo na cruz. Anota, grifa essa parte também. Vamos lá, descendo aqui, ó. OBS. Eles se referiram à Bíblia como Sagradas Escrituras, Sagradas Letras e os oráculos de Deus, tá? Ou seja, os escritores bíblicos se referiam à Bíblia como as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras e os oráculos de Deus, tá? Então grifa essas partes aí, porque vai que tem uma questão lá. Letra A, B, C e D. Aí pergunta, como os escritores bíblicos iam as escrituras? Aí tem aqui, uma bênção de Deus. Deixa eu ver mais. Uma coisa importante. Aí tem aqui, eles iam como os oráculos de Deus. Eles iam como as orações sagradas. Aí você já fica esperto que se não tiver oráculos de Deus, sagradas letras é sagradas escrituras. E assim por diante, tá? Olha só. Eles a recebiam das fontes divinas. Através da revelação divina, eles haviam sido habilitados a ver essas verdades. Ou seja, os escritores bíblicos, eles recebiam fontes divinas através da revelação divina. Revelação divina. Grifa essa parte aí. Aí aqui nesse segundo parágrafo fala: os escritores bíblicos indicaram o Espírito Santo como sendo a fonte de suas revelações. Ou seja, qual era a fonte das revelações dos escritores bíblicos? O Espírito Santo, tá? Grifa aí. Ou seja, se a questão perguntar quem era a fonte das revelações dos escritores bíblicos e dos profetas, aí vocês vão o quê? Vai lá na alternativa que fala o Espírito Santo, tá bom? Descendo aqui, olha só. Assim Deus, olha só, assim Deus, na pessoa do Espírito Santo, revelou-se a si mesmo ao longo das Sagradas Escrituras. Ou seja, por meio de quem Cristo se auto-revelou? Por meio de quem? O Espírito Santo, não é isso? Então vocês grifam e passam o marca-texto nessa parte. Eu tô indo muito rápido, tô indo de boa. Aí, Manuel, lê o chat pra mim aí. Tá de boa, pô, tá de boa, tá Tá de tranquilo. boa? Beleza, vamos lá. Deixa eu abrir aqui no celular. Vamos lá. OBS. Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É um texto aqui que tem nas agrupadas que é muito famoso. Útil para o ensino, repreensão, educação e etc. Aí ele fala aqui, a palavra grega theopneustos, tá bom? Aqui traduzida como inspirada. Significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Ou seja, Deus inspirou a verdade na mente das pessoas que ele escolheu, os quais expressaram estas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, inspiração é o processo pelo qual Deus comunica a sua verdade eterna. Aí pergunta lá, por qual processo Deus comunica a sua verdade eterna? Através do processo de inspiração. E também prestem atenção nessa palavra theopneustos aqui e o que ela significa. Inspirada
e proveniente do fôlego de Deus, tá? Preste atenção nessa palavra aqui que ela é bem importante. Aí descendo aqui na página 16. A inspiração, ela não atua nas palavras do ser humano ou em suas expressões, mas na própria pessoa que, sob influência do Espírito Santo, é dotada de pensamentos. Muita gente tem essa dúvida, pensa que o ser humano lá, o Espírito Santo chegou na mente do cristão e se apoderou da mente do cristão e começou a escrever com as mãos. Não. Nisto cremos e a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo, ele inspirou, tá bom? Ele teve influência na mente dos escritores bíblicos e nisso eles escreveram as verdades bíblicas, tá? Existe uma exceção, claramente, existe uma exceção, que é os 10 mandamentos, que todo mundo sabe que Cristo entregou as tábuas, tá? Dos 10 mandamentos lá para Moisés, lá no Êxodo 20. E ele entregou as tábuas escritas pelo dedo de Deus, tá? Então, com exceção dos 10 mandamentos, toda a Bíblia ela foi escrita por mãos humanas e inspirada pelo processo de inspiração pelo Espírito Santo, tá? Então vamos lá, grifa o que eu falei aí e vamos prosseguir. Inspiração e os escritores bíblicos. Olha só, o Espírito Santo preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação das verdades divinas. A Bíblia, olha só, a Bíblia não explica em detalhes de que forma o indivíduo recebia a qualificação, mas por intermédio do Espírito Santo, estabeleceu-se uma união entre os agentes divino e humano, tá? Preste atenção nesse parágrafo que tem questão sobre isso. Sempre que tiver aqui, ó, esse símbolo Q e um número, quer dizer que equivale a uma questão, tá? Então vocês peguem aí esse trecho que ele é sobre alguma questão. Aí passa aqui. Aqueles que tomaram parte em escrever a Bíblia não foram escolhidos, tá? Não foram escolhidos por seus talentos naturais. Ou seja, não era porque a pessoa era gênio, que tinha o QI altão, altíssimo, que ele era escolhido para ser um escritor bíblico. Não, não é exatamente isso, tá? E a revelação divina não convertia a pessoa ou lhe assegurava a vida eterna. Você podia ser um escritor bíblico, mas só por ter sido escolhido pelo Espírito Santo não quer dizer que você estava totalmente salvo. Tá? Olha só. Todos os autores bíblicos, todos, olha só. Ele está falando que são todos, então são todos. Então, se na questão da prova tiver alguns certos, alguns certos e outro, não sei nem se é pronome isso daqui, alguém me ajuda aí, que não expressar totalidade, como todos, tá errado. Você já considera a alternativa errada. Porque ele fala aqui, ó, todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram natureza pecaminosa, necessitando diariamente da graça de Deus, de acordo com Romanos 12. Tá? Continuando aqui. A inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como iluminação ou orientação divina, pois estas são prometidas a todos que buscam a verdade, tá? Ou seja, cristão, se tu busca a verdade, tá bom? Se tu tá totalmente ali todos os dias entregando tua vida a Deus, tu vai ter iluminação e orientação divina. Não é só os apóstolos, não. Não é só os escritores bíblicos, não. Os profetas. Se tu procura de verdade a Cristo, tu vai ter a inspiração e orientação divina sobre alguma coisa. De fato, os escritores bíblicos, algumas vezes, escreveram
sem compreender completamente a divina mensagem que comunicavam. Ou seja, eles tinham a visão, mas nem toda vez eles sabiam da totalidade do que havia acontecido, tá? Vamos lá, descendo. Agora, ó, já vou pular para a página 20, tá? A página 20, a autoridade das escrituras, o tópico. Aí essa parte grifada aqui fala: as escrituras possuem autoridade divina, porque nelas Deus fala por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, fazendo com que a Bíblia seja a palavra escrita de Deus. Ou seja, cristão, se na, se na prova pergunta lá, as escrituras possuem autoridade divina, aí você vai lá, sim, porque você viu aqui. Ou seja, se lá na questão fala, Deus fala nas escrituras por meio somente do homem, aí você vai lá, errado. Por quê? Porque aqui no parágrafo fala, Deus fala por meio do Espírito Santo, tá? Então entendam bem como é que a prova é mais ou menos e como é que o Nisto Cremos trabalha na questão da prova de líder. Eles pegam essas entrelinhas, eles pegam essas pequenas informações e jogam na prova. Esses rodapés de livro mesmo. Então você tem que focar e tem que prestar atenção aqui na aula, tá? Nas dicas que eu tô dando e que o Danilo e os outros instrutores vão dar para vocês terem êxito na prova. Vamos lá. O Senhor, ele é visto como o agente direto. Ele é a autoridade. O profeta representa o agente indireto. Anota isso aí. Agente direto é quem? Pelo parágrafo. Deus, né? Ou seja, ele é a autoridade. E o profeta, ele é o que? O agente indireto. Me desculpa a letra feia aí, tá? Mas espero que vocês estejam entendendo. Então anota aí. Aí eu vou descer aqui novamente. Vamos lá. Assim, Cristo aceitou sem qualquer reserva as escrituras sagradas como sendo revelação autorizada da vontade de Deus em relação à raça humana. Ou seja, pessoa de Deus, se está na Bíblia, quer dizer que tem a autoridade e a vontade de Deus. Não é por isso que você vai discordar dela dizendo que o sábado passou, que os 10 mandamentos não existem mais. Então preste atenção aí com seus desbravadores, tá? Ou seja, se está na Bíblia, é autorizado por Cristo e é da vontade dele que aconteça, tá? Acompanha aí. Aqui também embaçado, mas eu vou estar lendo. Olha só. O mesmo ocorre com a palavra de Deus escrita. Sem a iluminação da mente humana pelo Espírito Santo, ou seja, sem a iluminação do Espírito Santo cristão, a Bíblia jamais poderá ser corretamente entendida ou reconhecida como uma expressão autorizada da vontade de Deus. Não é que nem o livro lá que você pega na escola, O Pequeno Príncipe, As Crônicas de Nárnia, tal, que você vai ler e vai entender. É preciso que, como na igreja todo mundo ora antes de ler a Bíblia, é interessante que você entregue a sua vida a Cristo e que peça a ajuda do Espírito Santo para entender a palavra dele. Isso é o básico, né? Todo líder deve saber disso. Uma vez que as coisas de Deus, ninguém as conhece senão pelo Espírito de Deus. Conclui-se que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles lhes são loucura, e não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente. Consequentemente, esse verso é muito top. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, tá? Então marca aí esse verso, tá? A Rayane perguntou sobre os versos. Esses versos que tem um grifo anterior, vocês marcam, tá? Que é importante. E olha só, aqui tem o que de questão, tá? Preste atenção.
Deus, por intermédio do Espírito Santo, é tanto o autor quanto o revelador da Bíblia. Ou seja, Deus ele é o quê? Revelador, revelador e é autor, tá? Pega essas palavrinhas aí. Continuando que bora que tá acabando. Ao longo dos séculos, as mentes finitas têm tentado julgar a palavra de Deus de acordo com seus padrões humanos. Defeito de muita gente da igreja, tá? Não é o que tu acha, é o que está escrito, cristão. O que se assemelha a pretender medir a distância entre as estrelas com a fita métrica, tá? Então, o que nisto cremos está dizendo aqui. Se você tenta colocar seus padrões humanos, pecadores, sobre a Bíblia, isso se assemelha a você tentar medir a distância entre uma estrela e a você através de uma fita métrica, tá? A Bíblia não se encontra sujeita aos padrões humanos. Ela é superior, tá? A Bíblia é superior a toda a sabedoria e literatura humana. Em vez de julgar a Bíblia, todas as pessoas serão julgadas por ela, uma vez que ela é o padrão de caráter e teste de toda a experiência e pensamento do homem. Ou seja, marca aí, a Bíblia, ela é o padrão de caráter do cristão. Descendo aqui. O Espírito Santo, ele não foi prometido com o objetivo de se sobrepor à Bíblia. Na verdade, todos os dons do Espírito devem ser testados pela Bíblia. Se não estiverem de acordo com ela, ou seja, se os dons do Espírito não tiverem de acordo com ela, devem ser descartados como não genuínos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais serão a alva. A gente pode ligar aqui, né? Vocês ligam aos profetas. Ou seja, se o profeta ele não está de acordo com a Bíblia e aos frutos do Espírito, ele é considerado o quê? Mentiroso, né? E aqui na última página do scanner tem o Antigo Testamento por meio de profecias e símbolos, tá? Ou seja, Antigo Testamento por meio de profecias e símbolos revela o evangelho de um Salvador vindouro. Ou seja, e o Novo Testamento, através da vida de Jesus, revela o Salvador que viera, ou seja, o evangelho tornado realidade. Ambos revelam o mesmo Deus. Ou seja, Cristo ele é o mesmo Deus do passado, do presente, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Bíblia inteira, tá? Ele não é uma pessoa no Antigo Testamento ou uma pessoa no Novo Testamento, não. Ou seja... Ô, Igor. Oi. A chamada vai terminar em 10 minutos aí, viu? Eu vi aqui, viu? Obrigado aí, Manuel. Ou seja, o Antigo Testamento, ele revela que ele está para vir, ou seja, vindouro. Ou seja, isso aqui a gente pode ligar a Isaías. Isaías fala muito sobre o Messias, né? E também no Novo Testamento nós vemos aqui nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, vemos o que? A vida de Cristo, ou seja, o Messias nele próprio contada a história. Ou seja, Antigo Testamento, o Salvador que vai vir, Novo Testamento, a verdadeira missão do Messias aqui na Terra, tá? Terminando o primeiro capítulo. Interações, vamos lá, o que vocês acharam? É um conteúdo fácil, é um conteúdo denso, e aí, como é que é? Pode ativar o microfone. Em leitura, ele foi muito fácil. Mas Ou seja, analisando assim, está sendo um pouquinho mais complicado. mas é o que eu falei, se vocês... Igual você está explicando aí, é de boa, né? Ninguém sabe as outras. Isso, pronto. Então preste atenção. Tanto aos grifos, tá? As marcações de texto, quanto eu escrevi com a minha letra feia. Preste atenção nisso, é importante, tá? Agora, bora para um assunto importante que são as questões.
antes da gente ir pro segundo capítulo. A gente tem 9 minutos, 8 minutos. Vamos tentar aqui correr para as questões. Estão vendo aí, ó, esse site que eu acabei de abrir aqui? Manuel? Toma. Sim, é visível. Pronto. Vocês vão apertar para iniciar o questionário. Aí ele tem aqui, ó. Questão 1 de 52. 52 questões que, se vocês puderem, façam todos os dias antes da prova. Até dia 15 tu tira, Cristão, 10 minutinhos, 15. Mas vai mais tempo, vai uma meia hora, 20 minutos. Tu pega e faz esse questionário aqui todo dia. E o que tu errar, tu vai lá no capítulo e estuda, tá? Pra tu não errar mais, beleza? Então vamos aqui à primeira questão, ó. A gente vai praticar por questões. Vamos lá. Tá em tela cheia pra vocês aí? Tá. Vamos lá. Primeira questão, ó. Deu 4 alternativas aqui. Aí eu vou pedir que vocês falem no chat aí, tá? Sobre a alternativa. Quando eu falar aqui, terminar de ler a questão e falar falem no chat, vocês vão colocar a letra A, B, C ou D, de acordo com o que foi estudado. Olha só. Ele decidiu apresentar-se diante da humanidade por um meio específico, o qual não deixaria margem às questões no tocante do seu caráter ou seu amor pela humanidade. E Deus o fez através das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Segundo o livro Nisto Cremos, Deus tem se revelado de diversas formas. Sabendo disso, responda a que tipo de revelação cada texto se refere. É revelação pessoal, especial, divina ou geral? Coloca aí no chat. Letra A, B, C ou D. Vamos lá. Eu vou mandar o link, tá, Flávia? No grupo, não se preocupe não. Mas por enquanto acompanhe só pela minha tela. Vamos lá. Emanuel, letra C. Rai, revelação especial. Bora, minha gente. Responda aí todo mundo. Vamos participar. C, Edivaldo. Rian C. Alguém colocou geral. Esqueci. Letra C. Vamos lá, que tem 19 pessoas. Só falou algumas. Só vou continuar quando falar. Letra C, Leandro. João Vitor, Divina. Miss Santos, letra C. Isabel C. Flávia Lima C. Pronto. A maioria marcou C. Só que tem uma coisinha aqui. Revelação divina, né? Aí vamos lá no livro. Vamos ver o que ele fala. No livro, na página. Na página aqui. Vamos lá. Na página 12, ele fala aqui que a revelação geral é vislumbre da natureza e etc, né? Então, ou seja, não é revelação geral. Não é a letra E. A letra D, perdão. Aí a gente volta lá no livro e desce aqui. Revelação especial, olha só, perdão. No tocante a seu caráter ou seu amor pela humanidade. Aí a gente vem na questão aqui, enunciado, e ele fala o quê? No tocante a seu caráter ou seu amor pela humanidade. Ou seja, eu não falei que é importante grifar? Essas partes que eu estou grifando? Ou seja, ele fala aqui, e Deus fez por meio das escrituras do Antigo e Novo Testamento. Ou seja, a gabarito da primeira questão é revelação especial. Quem botou aí letra B acertou. Revelação especial. Beleza? Só que aí, se vocês forem aqui e marcar revelação especial e verificar a resposta, vai dar errado. Mas aí é o site que tá errado. A gente viu no livro a resposta certa.